por esse tempo que cantamos ao Senhor. Quero pedir ao Senhor agora que o Senhor conduza a nossa mente e o nosso coração cativo à Tua presença, para que o Teu Espírito Santo possa falar, Deus, ao nosso coração e moldar o nosso coração à imagem de Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo nessa noite, eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão. Como eu falei para você, nessa noite nós vamos falar sobre perguntas, questionamentos, né? E eu fiz uma pergunta para você no início desse culto e vou a fazer novamente. Do que será necessário abrir mão para que a vontade de Deus se estabeleça em nós? Do que será necessário abrir mão para que a vontade de Deus se estabeleça em nós? Como eu falei no início, acho que nós não temos que abrir mão de nada, porque quando nós dizemos que nós estamos abrindo mão de alguma coisa, nós estamos dizendo que nós somos donos de algo. E nós não somos donos de nada. Deus é soberano sobre a nossa vida. Então, na verdade, nós precisamos reconceituar, reconfigurar algumas ideias no nosso coração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 19. Livro de Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 19. A palavra do Senhor fala assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique ali ele em holocausto num dos montes que eu vou indicar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu na direção que Deus estava indicando. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhavam então os dois juntos. Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. E Isaque então perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor do céu chamou Abraão, dizendo: Abraão! E ele respondeu: Eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, porque agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte onde o Senhor proveu. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você obedeceu. Então voltou Abraão e seus servos e juntos partiram para Berseba, onde ele passou a viver. Quero falar com você, como eu falei, sobre perguntas, questionamentos. Algo que você aprende quando você começa a interpretar as Escrituras, para que você fuja de uma interpretação errada, para que você fuja daquilo que nós chamamos de heresias, basta você fazer as perguntas certas ao texto.
para que o texto então fale ao nosso coração aquilo que Deus está falando. Antes de nós entrarmos nas 4 perguntas que eu separei para você nessa noite, eu quero te deixar um background, quero te fazer uma introdução aí. Quando você lê o Antigo Testamento, você precisa ter algo em mente. O Antigo Testamento nos é revelado porque ele aponta para Cristo Jesus. O Antigo Testamento nos é revelado porque ele aponta para Cristo Jesus. Qualquer texto que você for ler no Antigo Testamento, qualquer história que você for interpretar no Antigo Testamento, se na sua conclusão você não chegar à figura do Messias, alguma coisa no processo foi errada. Alguma coisa você deixou passar. Alguma pergunta você fez errada ao texto. Porque o texto do Antigo Testamento serve para nos mostrar como Deus estava se relacionando com a humanidade. Aqui nós temos Abraão. E Abraão é o primeiro homem com quem Deus faz pactos depois da queda. Você pode lembrar de Noé também. Depois da queda Deus fala e anda com Noé. Porém é em Abraão que Deus começa a traçar as peculiaridades do reino de Deus, mostrando que ele vai separar um homem, e desse homem vai vir uma nação, e que dessa nação ele vai se apresentar aos povos, ele vai caminhar com os povos. O Deus que antes estava somente no céu, no seu alto e sublime trono, agora passaria a habitar com os homens também. Abraão é esse primeiro pai da fé. Algo que eu ainda queria deixar para você como background enquanto nós fomos conversar sobre esse texto. Isaac não era uma criança. Eu sei que você assistia os desenhos bíblicos quando você era criança, e se você assistia domingo de manhã no SBT, você está velho, porque isso é lá na década de 90. A senhora assistia, dona Ana? Não pode dizer, né? Mulher não diz a idade. Mas os desenhos bíblicos sempre mostram Isaac como uma criança. Isaac já não era uma criança. A expressão hebraica que ele está, que nós traduzimos como rapaz, demonstra alguém que está entre os 12 e os 16 anos de idade. Não é mais uma criança como os meus filhos, de 8 e 6 anos, não é um bebê, como muitas vezes é representada, já é um jovem com 16 anos de idade, capaz de ter as suas percepções, capaz de ter as suas indagações e que também entendia já o contexto que ele estava inserido. Pois bem, as 4 perguntas que eu queria que você fizesse para o texto nessa noite, que vão conduzir a nossa edificação. Primeira delas, o que Deus pediu a Abraão? O que Deus pediu a Abraão? E daí você vai olhar para mim e dizer, pastor, o senhor fez eu sair de casa hoje, me arrumar, vir para o culto, para o senhor me fazer essa pergunta? Tem uma de mais difícil, não. Porque é óbvio, o que Deus pede a Abraão é o seu filho. Não é isso que o texto nos diz? Não é isso que nós lemos ali do verso 1 até o verso 2, 3 e 4? Deus chegando e falando que queria o filho de Abraão. Mas tem algumas coisas por trás aí. Quando Deus pede o filho a Abraão, Deus está pedindo a Abraão as bases da sua fé. Porque Isaac era o filho da promessa de Deus. Foi em Isaac que Deus olhou para Abraão e disse, cara, eu tenho um projeto para a sua vida. Eu tenho algo precioso para a sua existência. E isso tudo vai ser manifestado porque eu vou te dar um filho na tua velhice. E desse filho todas as nações serão abençoadas. Isaac era a personificação da fé de Abraão. Eu e você somos iguais a Abraão. Eu e você temos a tendência, principalmente nós brasileiros, de personificar as ações de Deus. Se um dia você estava clamando ao Senhor por alguma coisa, pedindo oração para que Deus falasse ao seu coração, te desse uma resposta, e daí você sai para caminhar, enquanto você caminha, passa um rouxinol roxo pela sua frente, e daqui a pouco você entende a vontade de Deus, o que você começa a fazer? Vou começar a guardar rouxinol em casa, porque todas as vezes que passar um rouxinol, Deus vai falar comigo. Nós precisamos de coisas materiais para balizar a nossa fé. Israel também era assim. Quando você lê o Antigo Testamento, perceba, nesse texto nós já temos isso. Deus falou com Abraão, ele dá um nome para esse monte. Deus faz o povo passar pelo Rio Jordão, eles tiram pedras do Rio Jordão.
A nossa fé ela é personificável. O grande problema, não é errado isso, viu, gente? Você ter alguns, entenda bem com ouvidos afinados que eu vou dizer, esses tipos amuletos, que você entende quando Deus está te mostrando alguma coisa. O problema é quando eles se tornam a finalidade da sua fé. Eu cresci numa geração que se você pegasse a Bíblia e desse um tapa na Bíblia, você tomava um tapa na cabeça. Como você vai fazer isso? Esse livro é santo. Ele é um livro. Se botar no fogo, pega fogo. Tem uns crentes que gostam de fazer, porque a Bíblia, se pegar fogo, pega fogo igual. É um livro. O importante é o que está dentro dela. A minha geração e a sua geração já não vai mais trabalhar com a Bíblia de papel. Se você anda com a Bíblia de papel, o pessoal fala que você é vintage. Porque agora é tudo iPad, é tablet. Não é a personificação, é a fé. Deus estava querendo trabalhar na vida de Abraão para demonstrar a ele que o GPS estava errado. As bases da sua fé estavam no seu filho e não em quem tinha dado aquele filho a ele. Segunda ideia ainda dentro dessa pergunta, Deus queria tratar com o amor de Abraão. Me desculpe você que é novo, está namorando, vai noivar, acha que encontrou a mulher ou o homem da sua vida e está ali feliz, tudo é um mar de rosa. Existe um amor que vai ser maior. O dia que você segurar os teus filhos nas mãos, você vai descobrir a verdadeira essência de você amar além de você. Porque o amor entre um homem e uma mulher, ele é um amor circunstancial. Nós amamos porque alguém nos ama. Nós queremos porque alguém nos quer. Filho não. E pode ser o pior filho. A porta dos presídios estão aí para nos demonstrar isso. São pessoas reclusas, escanteadas pela sociedade, mas no dia da visitação está cheio de mãe lá para visitar os seus filhos. Deus queria trabalhar isso na vida de Abraão também. Não é errado você amar os seus filhos. Não é errado você destinar o seu amor para alguma pessoa. O problema é quando isso se torna maior do que Deus na sua vida. E eu tenho tomado, ao longo do meu ministério pastoral, um procedimento quando eu vou falar da vida de alguém, como é o caso nessa noite. É tentar me colocar na história. Pensar como uma pessoa. Tentar imaginar como é que foi a sensação. Eu sou apaixonado pelos meus filhos. Eu não sei, hoje de manhã compartilhando com o pessoal que estava no culto da manhã, eu falei, eu não sei se Deus pedisse os meus filhos, se eu iria entregar. Talvez isso também pesasse no coração de Abraão. A gente tem só o relato da coisa resumida de como foi. Imagina como é que foi a noite para Abraão dormir, sabendo que no outro dia ele iria sacrificar o seu filho. Imagina como é que foi para Abraão olhar nos olhos de Sara e dizer, olha, eu vou dar uma volta aí com o guri. Imagina como é que foi para Abraão lidar com Isaac perguntando, olha pai, está aqui todas as coisas para o churrasco, cadê o cordeiro? Deus queria redirecionar o amor. E a aplicação simples para essa primeira pergunta na minha vida, quando falamos de fé e de amor, é que isso não pode tomar o lugar de Deus na nossa existência, mano. Nada pode. Lembra? Nós não somos idólatras. Aliás, nós gostamos de usar Êxodo do capítulo 20 para questionar outras religiões, dizendo nós não temos imagens de escultura, mas nós temos diversos ídolos no nosso coração, que causam o mesmo mal e que precisam ser realinhados. Segunda pergunta que eu queria te fazer, o que foi que Abraão ofereceu? E daí você pode olhar para mim e dizer, pastor, de novo? Me fez sair de casa, estava preparando um cafezão para vir para o culto, para o senhor me fazer uma pergunta dessa. É óbvio que foi o filho. Foi isso que Abraão ofereceu. É isso que Deus pediu e é isso que ele dá. É somente isso? Tem algumas coisas por trás aí que eu queria que você revisasse. Primeira ideia delas. A obediência cabal à vontade de Deus. Deus ele é contrário ao sacrifício humano.
E se você um dia quiser sentar e conversar sobre esse pormenor do texto, meu gabinete está aberto. Só trazer a Coca-Cola que a gente conversa. Mas Abraão obedeceu. Abraão não questionou. Abraão não quis dar jeitinho nenhum. Abraão não faz nada contra a vontade e a palavra de Deus. Abraão simplesmente fala para o seu filho, nós vamos ir. Fala para sua mulher, eu estou indo. Chama os servos, leva a criança. Ele ia sacrificar. Ele obedeceu. Quando Abraão entrega o seu único filho, ele está obedecendo a Deus até as últimas circunstâncias. Você conhece algum filho que fez isso? Eu conheço. Jesus foi fiel até a morte, e morte de cruz, para nos salvar. Nós precisamos aprender a obedecer a Deus, a sua palavra sem questionar. Mesmo que as circunstâncias levem o nosso coração para distante daquilo que Deus falou. Mesmo que as circunstâncias levem e conduzam o nosso coração para longe daquilo que Deus está falando. A nossa geração é uma geração que vive pelo politicamente correto, ou pela racionalidade das coisas, ou por tudo que é cientificamente comprovado. Deixa eu só te falar uma verdade nessa noite, e eu acredito em tudo isso, mas Deus não segue essas regras. Porque quando Ele ressuscita alguém, quando Ele cura alguém, quando Ele salva alguém, é loucura. Vai além das expectativas. Eu e você precisamos obedecer e obedecer até o fim. Sabe por que Abraão obedeceu? Porque ele tinha consciência do poder de Deus. Olha o que o verso 5 diz. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Na minha Bíblia está escrito assim, ó. Depois de adorar, voltaremos. E ele não é o Anonymous Gourmet. Isso daí é só para quem assiste programa de comida. Ele sabia que eles iam voltar. Ele sabia que ele ia subir no monte, que ele ia descer com seu filho. Talvez ele não soubesse como ainda. Talvez ele achasse que Deus ia prover de alguma maneira. Talvez ele achasse que Deus iria levar o seu filho, mas iria ressuscitar ele. Mas ele sabia que Deus não era filho de homem para mentir. E se Deus deu a ele Isaac como filho da promessa, não foi para sacrificar Isaac. Alguma coisa Deus queria fazer, que ele ainda não estava compreendendo. Mas ele confiava cabalmente no poder de Deus. Sabe qual é o problema? Para mim e para você, nós não confiamos em Deus. Sabe por quê? Nós não conhecemos Deus. Nós não temos intimidade. Abraão tinha. Você sabe, me ouve falar por diversas vezes como pastor, que os personagens das Escrituras em nada eles diferem de mim e de você. Abraão era um homem como eu e você. Paulo foi um homem como eu e você. Pedro era um homem como eu e você. Só Jesus nas Escrituras era diferente. Davi era um homem como eu e você. Mas como é que esses caras desfrutaram de coisas de Deus que nós não desfrutamos? É porque a nossa relação é pequena. Os nossos devocionais são minúsculos. A nossa compreensão sobre a pessoa de Deus é ínfima. E isso acarreta numa fé desse tamanho. Abraão, ele está numa lista que eu e você poderíamos estar. Hebreus capítulo 11. Um herói da fé. Por que nós não estamos? E olha que a gente está nivelado por baixo. Lembra que eu falei para você? Eu costumo me colocar no lugar do personagem para ver se eu tenho alguma situação parecida. E eu fiquei passando os problemas da minha vida na atualidade, fazendo checklist essa semana. Esse problema, para tentar comparar com essa ideia de entregar o meu único filho.
Deus me pediu isso. Não, mas isso é pequeno. Diante de entregar o seu filho, é pequeno. Isso é pequeno. É minúsculo. Nós não temos experiência com Deus. Como nós vamos desfrutar do sobrenatural dele? Se nem o ínfimo que é o que está revelado nas Escrituras a nós não conhecemos. Como conhecer esse Deus? Por isso que os nossos problemas são pequenos. Mas o que mais entristece o meu coração é que esses problemas pequenos derrubam a nossa fé. E eu estou falando de mim, velho. Fica sossegado aí. Talvez você está dizendo, meus problemas, pastor, são grandes, o senhor que não sabe. Que bom para você. Os meus problemas são ínfimos, perto do problema de Abraão aqui. E a gente fica, nossa, Deus não me ama, Deus não me quer. Deus não se relaciona comigo. Você ainda não conhece Deus. Talvez os seus problemas sirvam para conduzir você até a presença dele. E aí entro na terceira pergunta com você. Qual era a vontade de Deus com toda essa situação? Verso 11 e verso 12 falam assim: Mas o anjo do Senhor chamou do céu e disse: Abraão! E ele respondeu: Eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, porque agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho. Você poderia ler no verso 1 ainda, porque no 1 já está dizendo. Você acha que a nossa geração dá spoiler? Deus já fazia isso há muito tempo atrás. Porque ele já começa nesse texto te dando spoiler a respeito da história. Em um certo momento, resolveu Deus pôr à prova Abraão. Você já está sabendo que ele vai ser provado. O que Deus desejava com toda essa situação era colocar a fé de Abraão à prova. Era levar e conduzir Abraão até a sua presença de verdade. Fazer com que ele desfrutasse de algo que outras pessoas não estavam desfrutando. Fazer com que ele, como ser humano, descobrisse facetas do seu Criador que outras pessoas não tinham. Eu vejo muitas pessoas falando, pastor, eu quero ter mais intimidade com Deus. Eu acho que a pessoa, quando fala isso, ela não lê as letras minúsculas do contrato. Porque quando você fala, eu quero ter mais intimidade com Deus, algum tempo atrás, a onda dos worships começava a cantar dizendo que tinha fome de Deus, eu tenho sede de Deus e blá, 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 blá. Quanto mais você conhecer a presença de Deus, mais problemas e adversidades vão vir sobre a sua vida. Mais luta você vai passar. Porque existe uma batalha que é espiritual, existe um inimigo que é contra a sua alma, que é contra a sua fé. Quanto mais intimidade você quer ter com o Senhor, mais você vai ser confrontado. Por isso que Deus não nos pede mais o filho. Abraão precisou isso. E é uma história bem particular de Abraão. O quanto a sua fé tem sido provada. Não para que você seja o top 5 da sua igreja, da sua comunidade ou da sua rede social. Não para que você olhe para a pessoa e diga, sua fé é pequena, eu sou um big crente. É porque quanto mais nós fomos provados, mais nós fomos refinados como ouro puro, mais nós vamos conhecer o nosso Criador. Várias e várias pessoas, quando vêm ao gabinete conversar comigo sobre os seus problemas, ouvem uma frase que às vezes não era a frase que queria ouvir. Eu falo, você precisa descansar em Deus. Porque talvez ela já soubesse disso. Talvez ela já entendeu isso intelectualmente. Talvez até as suas emoções já lidaram com isso. Mas fé é a soma das nossas emoções com a nossa razão. É um pouquinho mais profundo. O texto não demonstra. Mas eu tenho muita vontade de, quando conhecer Abraão na glória, falar, cara, me fala como é que foi por trás das câmeras. Como é que foi aquela noite? Como é que foi subir naquele monte?
Como é que foi erguer o braço e tentar contra a vida do seu único filho a quem você ama? E tem gente ainda aí fora achando que Deus está querendo só o seu dinheiro. Achando que Deus está querendo a sua vida. Achando que Deus está querendo a sua liberdade. Deus está querendo você por completo. Por completo. A gente precisa aprender isso. Por fim, meus irmãos, quarta e última pergunta, para já encerrarmos a mensagem dessa noite. Qual foi o desfecho dessa história? O desfecho dessa história tem uma resposta muito simples. Deus ensinou a Abraão que tudo está nas suas mãos e que Ele é um Deus provedor. Deus ensina a Abraão que o controle de tudo está nas suas mãos e que Ele é um Deus provedor. Meu irmão, Abraão já cria dessa maneira. Ele fala para Isaac, ali a ovelhinha Isaac, dizendo que Deus iria prover. Ele não sabia como, mas Deus iria prover. Do verso 12 até o verso 19, o final que a gente lê, você vê toda essa história. Deus chegando para Abraão dizendo, para! Não mata! Já entendi. Já passou. Não acabou ali. Eles poderiam ter descido do monte. Eles poderiam ter ido embora. Não. Deus provê o carneiro. Deus provê o cordeiro para o holocausto. Porque a gente precisa lidar com a nossa vida familiar, a gente precisa lidar com a nossa vida emocional, a gente precisa lidar com a nossa intelectualidade, e a gente é tão incapaz que até mesmo na hora de adorar, Deus que tem que descer dos céus e nos ensinar como nós devemos adorar a Ele. É Ele que providencia os meios, é Ele que providencia os passos. E tem gente achando que igreja preta é modernidade para você chegar mais perto de Deus. É Deus que nos ensina como Ele deseja ser adorado. Por isso, meu irmão, o desfecho dessa história deveria levar o nosso coração a uma grande pergunta. Falei para você que você ia sair daqui com mais perguntas do que você entrou. Será que realmente eu tenho me relacionado com Deus? Será que realmente eu tenho me relacionado com Deus? É algo que você precisa fazer ao seu coração. E aí eu quero terminar nas aplicações lembrando você. Deus pediu o filho a Abraão. Porque é essa história que Deus tinha com Abraão. Você não vê mais em nenhum momento das Escrituras Deus fazendo isso. Ele só queria demonstrar como seria com Cristo Jesus. Mas o Deus é o mesmo. Ele continua relacionando com a humanidade e com a sua criação. O que Deus tem pedido para a sua vida? Eu já confessei a você aqui de púlpito nessa noite, dizendo, olha, se Deus pedisse os meus filhos, cara, seria complicado. E eu já entreguei muita coisa para Deus. Mas os meus filhos ainda é algo que eu preciso sentar na presença dEle. O que Deus tem pedido para você? O que você está disposto a abrir mão? Deus, apesar de ser um Deus soberano, você não vê em nenhum momento da história Deus arrombando as portas. Acho perfeito lá em Apocalipse, quando o Senhor da igreja diz, eu estou à porta e eu bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Deus, apesar dele ter todo o poder nas suas mãos, existem coisas que a gente precisa largar. Existem coisas que nós precisamos deixar. Porque se você entender o que Deus está pedindo para você, se você compreender o que você está disposto a entregar, você vai viver algo que talvez você não viveu até hoje, que é desfrutar de um Deus que é provedor. É Ele que te dá a vida, é Ele que cuida dos seus relacionamentos,
É Ele que cuida da sua vida profissional, da sua vida como estudante. É Ele que, inclusive, cuida da sua vida religiosa. É Ele que vai providenciar tudo. Aliás, Ele já providenciou e está na cruz. Está lá a resposta para todas as coisas. Talvez essa resposta não seja suficiente para você. Daí você precisa voltar lá na primeira pergunta. Será que você está tendo um relacionamento com Deus verdadeiramente? Tem um momento com Deus enquanto cantamos. Depois eu quero orar pela sua vida. Eis-me aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque, da tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Isaac então perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então respondeu Abraão: Deus há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Deus que havia dado Isaac a Abraão, só Deus poderia tirar. Deus providencia tudo para a nossa vida. O que nos diferencia de Abraão é que talvez nós não cremos em Deus da mesma maneira que Abraão cria. E meu irmão, se as intempéries dessa pandemia não levou o seu coração para mais perto de Deus, só a Terceira Guerra Mundial, de repente. Porque já são 1 ano e meio. Eu e você precisamos aproximar o nosso coração de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado pela vida de Abraão, um homem como eu, como os meus irmãos aqui, sujeito a tantas falhas como a própria Escritura nos ensina a respeito da vida desse homem. Mas, Deus, através do Teu Espírito Santo, esse homem tinha uma fé que nós não temos. Nossa fé, assim como a fé dos apóstolos, ainda é pequena. Nessa noite, Deus, queremos dizer ao Senhor: aumenta a nossa fé. E não de uma maneira emocionada ou romântica, mas compreendendo, Deus, que para que a nossa fé seja maior, as intempéries também serão, as lutas e as dificuldades também serão maiores. Mas eu não sei, Deus, dos meus irmãos, mas eu quero orar, Deus, pelo meu coração nesse momento. Eu quero conhecer mais o Senhor. Desfrutar desse Deus que providencia tudo. Porque o que o Senhor providencia é real. Aquilo que as minhas mãos podem conquistar, Deus, é frágil. Voa com o vento, como Salomão nos ensina. Mas aquilo que o Senhor nos dá é real. Guarda a vida, Deus, de cada um que está aqui nessa noite. Guarda a vida daqueles que nos assistem em suas casas. Enche, Deus, e preenche a sua fé e aquece com o Espírito Santo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai
E a consolação eterna do Espírito Santo de Deus esteja com você e com a sua família desde o dia de hoje, até o dia em que Ele há de voltar entre as nuvens. É em nome dele que oramos, em nome de Jesus. Amém.